Então, vamos dar início a mais um tema do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Conferência número 5 e 6, correspondente às dimensões e onde estão dentro de nós. Então, para conhecer o mundo exterior, nós precisamos conhecer o nosso mundo interior primeiramente. Então, vamos estudar as dimensões e vamos ver onde nós vamos encontrá-las dentro de nós. E assim poder explorar essas dimensões dentro de nós e, por consequência, poderemos explorá-las fora, no macrocosmos. Então, o que é uma dimensão? Então, uma dimensão é um nível de consciência. E existem tantas dimensões quantos níveis de consciência. O nosso nível de consciência corresponde a uma determinada dimensão. Se nós não temos consciência, não conseguimos perceber as outras dimensões, é por falta de consciência. Se nós apenas percebemos as dimensões, terceira dimensão, porque nós não temos níveis de consciências que nos capacitam para perceber as outras dimensões. Então, se conhecem, basicamente, são 7 dimensões. São 7 dimensões básicas. Está aí dentro da organização septenária, que o nosso corpo, temos a máquina humana é composta aí por 7 corpos. Então, cada corpo desse corresponde a uma dimensão. Então, são 7 dimensões básicas. Então, a primeira dimensão, onde nós vamos encontrar, perceber essa primeira dimensão? Então, a primeira dimensão é a distância. É a distância entre um ponto e outro. Essa é a primeira dimensão. Está sujeita a 96 leis. É o tritocosmos. Aí estão os animais sem coluna vertebral, os monocerebrados sem coluna vertebral, que só percebem essa dimensão, não percebem as demais. Então, é o tritocosmos ou antessala do inferno. A primeira já pertence à infradimensão. Está regido por 96 leis. E se mede a medida é em centímetros, decímetros, metros, quilômetros, enfim, essas medidas lineares, medidas de distância. É a distância entre um ponto e outro. Já a segunda dimensão é o plano. Podemos perceber que já na segunda dimensão, já a primeira está e a segunda. Então, é o plano.
é só a face. A face dos objetos. Por exemplo, este quadro é só a segunda dimensão, é só essa face, é o plano. E então é a nossa personalidade, é superfície, é a superfície dos objetos. A nossa personalidade é superficial. Nós somos superficiais porque atua a nossa personalidade. Então é o plano. Então esta dimensão está dentro desta. Então aqui já está a linha e o plano. Já tem comprimento e altura. São duas. Então se medem em centímetros quadrados, decímetros, metros quadrados, quilômetros quadrados, enfim. É a área. Então se mede a área, onde está a segunda dimensão. Não há maiores problemas para compreender essa dimensão, porque é o plano. É só a superfície, não tem profundidade. Já a terceira dimensão já aparece um objeto. Já aí está um objeto físico, já tem existência, presença física. Então nós já podemos perceber esse objeto. Então já é um cubo. Aí já temos a presença de um objeto. Já tem as três dimensões. Tem o comprimento, a largura e a profundidade. Então esse mundo, aí já aparece o corpo físico, o nosso corpo físico. E se medem em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros, cubo. Aqui se medem em cubo, porque são as três dimensões. Então, centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos, enfim, é o volume, já tem presença física. Já a primeira dimensão não tem presença física. A segunda é só a aparência, não tem presença física. Já a terceira já tem presença física, é o volume. Já se pode palpar, já se pode mudar de lugar, por exemplo. Aí está regido por 48 leis. Então aí já aparece o corpo físico. Nosso corpo físico, por exemplo, aparece aí e o nosso corpo está regido por 48 leis que são representados pelos 48 cromossomos. Então aí está as leis, os 48 cromossomos que compõem a célula. Já a quarta dimensão já é o nosso corpo etérico, nosso corpo vital. Aí está o tempo, também está regida por 48 leis, as mesmas 48 leis do mundo físico.
está regido essa dimensão pelas 48 leis. É o tempo. É o tempo de duração de qualquer objeto, de qualquer corpo. É o tempo que dura, é o tempo de vida, nosso tempo de vida, por exemplo. É da quarta dimensão, é o nosso corpo vital e é de forma circular. Então, é de forma circular. Então, o tempo, nós vamos perceber que o tempo é circular realmente, porque começa o ano, começa aqui, ó. Começa em janeiro. Faz a volta e chega em dezembro. Então, sai em janeiro e termina em dezembro. O próprio ano é circular, é redondo. Porque se fosse linear, então começaria janeiro aqui e terminaria em dezembro lá. E como começaria o janeiro novamente? Então, é circular, realmente é circular. Isso nós podemos refletir e talvez nós tenha algumas inquietudes sobre isso. Como funciona, como é que está desenhado isso aí. Então, podemos refletir sobre o ano. Começa o ano, gira todo a volta e chega em dezembro e novamente entra em janeiro. O próprio relógio é circular. Giram os ponteiros e sempre voltam ao mesmo lugar. Sempre voltam às 12 horas da meia-noite, onde se determinou que termina e começa um dia. Então, o nosso corpo etérico, nosso corpo vital, está regido por 48 leis, as mesmas leis que regem o corpo físico. Já a quinta dimensão está dividida em dois mundos. O mundo astral, regido por 24 leis, e é o plano astral, regido por 24 leis. As emoções, as nossas emoções, estão aí no corpo astral, regido por 24 leis. Então, nós vamos percebendo que na medida em que se sobe nas dimensões, diminui o número de leis e, portanto, diminui a materialidade. Diminui consideravelmente cada dimensão que se muda, que se sobe, as leis são cortadas pela metade. Então, o mundo astral é o mundo das emoções, está regido por 24 leis. E o mundo mental também pertence à quinta dimensão, regido por 12 leis. É o que gera a nossa mente, gera os nossos pensamentos, que dá origem aos nossos pensamentos. Então, é nesse mundo, regido por 12 leis, que vamos encontrar os nossos pensamentos. Já a sexta dimensão também está dividida em dois mundos. O mundo causal, ou da vontade, é eletrônica. São os elétrons.
de todos os nossos átomos. São os elétrons. É regido pelas 6 leis, é a alma humana. Essa é a nossa alma humana. Então, a alma humana está composta por esses corpos. Quando se chega na criação desse corpo causal, então se cria a alma humana. Porém, para criar o corpo causal, é preciso ter criado os corpos inferiores e chegar ao causal e se criar, então, é a alma humana. Está regida também por 6 leis. 6 leis regem esse mundo, essa dimensão. Os elétrons de todos a energia, toda a nossa energia sexual está aí nesse mundo aí. E a segunda dimensão segunda plano da sexta dimensão é o mundo búdico, também regido por 6 leis. São os prótons, então é os elétrons e os prótons. Então é o mundo eletromagnético. Aí está, então, são os átomos, são os prótons, os elétrons e os prótons. Então é de natureza magnética. Então, este corpo causal é de natureza elétrica, eletrônica, e o corpo búdico é de natureza magnética. Então, é eletromagnética. Já a 7ª dimensão, a grande realidade. Então, aí é a grande realidade. Está regida por 3 leis. É o mundo átmico, é de natureza fotônica. É o mais baixo que o nosso ser, o nosso Pai interno pode descer. Então, apenas 3 leis, o nosso Pai pode descer até aí apenas. Ele não desce mais porque se mecanizaria. Então, o trabalho é nós criar esses corpos para nos conectar, nos fazer consciente dessas dimensões, é criar os corpos para nos conectar com o corpo átmico, o corpo da grande realidade, com o nosso ser, que é de natureza fotônica. Então, as dimensões, e onde estão dentro de nós? Onde estão essas dimensões dentro de nós? Bom, a primeira dimensão está representada aqui, nos órgãos sexuais. A segunda, no instintivo, nossos instintos. A terceira dimensão é o nosso corpo físico. Já é a nossa presença física. Aí está a prova da terceira dimensão. O nosso corpo pode ser cubado, por exemplo, pode ser medido, pode ser calculada a sua medida cúbica. Então, é a presença física, é o nosso corpo. O mundo emocional é o corpo astral. O nosso corpo astral é de natureza molecular e
é o corpo emocional. Então, aí para nós comprovar a existência dessa dimensão, realizar o desdobramento astral. Já o mundo da mente já é então o intelecto. O nosso intelecto, a nossa mente está aí, quinta dimensão também, são os dois planos da quinta dimensão. Então, o corpo causal, o nosso corpo causal é de sexta dimensão. Porém, nós não temos esse corpo, então precisamos criar. Temos um princípio desses corpos e precisamos efetivar a criação desses corpos. Já o mundo búdico é da sexta dimensão. Esse nosso corpo búdico não caiu. Quando houve então a fornicação, o corpo búdico não caiu, está levantado. Nós temos esse corpo existe. O que acontece é que nós não temos acesso a ele, não temos domínio, não podemos utilizá-lo, porque exatamente estamos desconectados. E para conectar é preciso criar os corpos vital, físico, vital, astral, mental e causal. Então, ao criar o corpo causal, se conecta com esse corpo búdico. Então, aí vai formar então a alma divina. E a sétima dimensão é o corpo átmico, que também não caiu, está levantado, porém desconectado. Nós estamos desconectados desses corpos devido ao desenvolvimento dos defeitos psicológicos. Então, por segurança, esses corpos se reservaram por lei de desconectar, porque se continuássemos conectados, tudo estaria degenerado também. Então, esses corpos estão levantados. O que nós precisamos é criar os corpos inferiores, criar esses 5 corpos, físico, vital, astral, mental e causal, para então conectar com esses 2 corpos superiores. Então, nós podemos visitar todas as dimensões, podemos viajar por essas dimensões, podemos visitar essas dimensões e investigar tudo o que corresponde a essa dimensão. Então, o mundo a terceira dimensão, nós estamos nela, o nosso corpo físico está nela. A quarta dimensão, o mundo etérico, nós podemos ir com o nosso corpo etérico. Se pode penetrar no tempo, se pode viajar a essa quarta dimensão com o corpo físico, se pode levar o corpo físico a essa dimensão, através de uma prática que chama estado de jinas, onde se carrega o corpo físico a essa dimensão, ao tempo. Então, nessa dimensão se pode flutuar com o corpo físico. É questão de treinar, praticar
as práticas que neste curso se dão, que vamos conseguir essa viagem, esse estado de jinas. Então é o nosso corpo etérico, ele é as nossas águas, e aí estão todos os átomos, os nossos átomos metálicos da nossa energia sexual, estão tudo nesse corpo vital, nas nossas águas. Já na quinta dimensão, nós podemos ir tranquilamente através de um desdobramento astral. O desdobramento astral se vai no mundo astral. E estando no mundo astral, desdobrado, consciente, se pode fazer uma prática e desdobrar esses dois corpos, porque no mundo astral o corpo mental está dentro do corpo astral. Então, estando consciente no mundo astral, se pode fazer uma prática de desdobramento mental e ficar divididos esses corpos na quinta dimensão. Então, em nós, o mundo astral é o nosso corpo astral, que nós não temos esse corpo astral formado de forma concreta, de forma solar, porém temos um princípio, e isso é a quinta dimensão em nós, assim como o corpo mental também. Nós não temos formado esse corpo. O que nós temos é uma mente múltipla, porque cada defeito tem a sua mente. Cada um pensa de uma forma. Cada defeito tem a sua forma de pensar. Então está fragmentado. E então, para ir nesse mundo, nós podemos fazer um desdobramento mental, estando consciente no mundo astral. Então, o mundo mental em nós é a nossa mente que está fragmentada, dividida em todos os defeitos psicológicos. Cada defeito tem a sua mente, cada um tem a sua forma de pensar. Já o corpo causal, o mundo causal, nós podemos ir através de uma prática de meditação transcendental. Então, a meditação transcendental vai liberar a nossa essência, vai liberar do ego, do aprisionamento do ego, e vai ficar livre no seu mundo. Então, se pode ir nesse mundo através de uma prática de meditação transcendental, que também aqui dentro do temário se explica, se ensina como fazer essa meditação. E o mundo búdico também se pode ir com a mesma meditação, porém mais profunda, um estado mais profundo de desdobramento, a liberação da consciência, da essência liberada, porém com mais profundidade se pode penetrar nesse mundo, no mundo búdico. Os dois mundos são partes da sexta dimensão e se pode visitar através da meditação transcendental, onde se amordaça o ego. O ego fica no mundo astral, fica na quinta dimensão, e a essência escapa, ainda que por instantes, e penetra nesse mundo causal e o mundo búdico. E a sétima dimensão é o mundo
nosso íntimo, do nosso real ser. É a grande realidade. E aí se chega com o trabalho de autorrealização íntima do ser, quando se termina o trabalho, se conecta e pode então estar nesse mundo, no mundo átmico, que é a comunhão com o nosso real ser. Se tornam comuns, se unem, então aí na sétima dimensão. Então aí são as dimensões e onde estão em nós. Então o nosso trabalho é trabalhar sobre nós, eliminando os defeitos, para galgar essas dimensões, para alcançar a quinta dimensão, nos capacitar a viajar por ela, na quinta dimensão astral, na mental e na dimensão causal, na sexta dimensão. Então o trabalho é eliminar os defeitos psicológicos, e se elimina através da morte psicológica, que para isso precisamos observar. Precisamos auto-observar, observar a nós mesmos. Ver o que está acontecendo dentro disso que nós, da máquina humana. O que acontece com os nossos pensamentos? Que pensamentos pairam na nossa mente? De onde vêm esses pensamentos? E então praticar a morte, porque esses pensamentos têm origem em algum defeito. Tem origem em algum defeito. E então é preciso eliminar os defeitos, é preciso desintegrar os defeitos para liberar a essência, liberar a consciência que está presa nesse defeito psicológico. Então essas esferas escuras, mais para preta do que clara, são a representação dos nossos defeitos psicológicos. E nesses defeitos está presa a consciência, a essência. Então, quando se morre psicologicamente, se está desintegrando os defeitos. E ao desintegrar, libera a consciência. E na consciência estão a capacidade de viajar nas dimensões. Vamos adquirindo a capacidade de perceber as dimensões. Então, esse trabalho é um trabalho de liberação. Também se chama um trabalho de liberação, que é liberação das 96 leis, das 48, das 24, das 12, e chegar a ser regido por 3 leis, e o final do trabalho é uma única lei. Então, ao terminar o trabalho, vai estar regido por uma única lei. Porém, nós aqui estamos sujeitos a 48 leis, e muitas vezes a 96 leis, que é já inferior. Esse mundo é uma dimensão inferior já. Então, o objetivo é nós vencer as leis, nos liberar das leis, e isso acontece gradativamente conforme se eliminam defeitos psicológicos, conforme se vão criando os corpos através da magia sexual, e
o trabalho com os 3 fatores: a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Então, esta é a conferência e nós sempre gostamos de deixar bem claro aqui o nosso contato, o WhatsApp e Telegram. 55, que é o Brasil, 62, que é a região, 991 929355. WhatsApp e Telegram. Podem nos contactar que estamos dispostos a tirar dúvidas e temos um material em PDF que podemos enviar gratuitamente, é claro, porque esse ensinamento é gratuito. Muito obrigado e até a próxima.